Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Eu sou Tiago Lima e está começando agora o Brasil em Casa de número 20 e o projeto Povos Originários, ouvindo a sabedoria indígena de número 12. Hoje a gente vai receber aqui Helena Paulo para falar a respeito da Lei 11.645, o ensino de temática indígena no Brasil. O Instagram dela é @lenapaulo. E nós estamos ouvindo aqui Quinteto Armorial Toré. Vou aqui. Tá entrando. Olá. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem, boa noite, como que tá? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Vou iniciar agradecendo, muito feliz de recebê-la por aqui para tratar de um tema extremamente necessário, urgente, né? Que é a Lei 11.645 do ano de 2008, que até hoje a gente por aí não vê ela acontecendo muito bem. Então, gratidão por estar por aqui e por trazer a temática da lei para a gente compartilhar com os nossos colegas aqui que acompanham a História em Casa. Eu que agradeço o convite, Tiago. Eu tenho acompanhado, né, a sua dinâmica, não só sobre questão indígena, mas sobre outros temas dentro, né, do campo da história, e parabéns pelo conteúdo. Gratidão, Helena. Vamos começar assim. Vou lhe apresentar para aqueles e aquelas que não lhe conhecem, e aí mais tarde eles podem visitar aí seu perfil, conhecer seu trabalho. Nós aqui recebemos então Helena Azevedo Paulo de Almeida. Ela é doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, com bacharelado, licenciatura e mestrado também na área de História. Ela é historiadora, ela é professora, editora colaboradora da revista HH Magazine, que vocês encontram também aqui no Instagram, Humanidades em Rede. Uma das idealizadoras do podcast Indígenas, os Povos Originários do Brasil, realizado pela Rádio UFOP, também disponível no canal da UFOP Cast no Spotify. E ela tem algumas coisas publicadas que vai ser muito a gente dizer aqui. Porém, ela separou para a gente aí 3 recentes publicações relacionadas aos povos originários, aos povos indígenas, que são eles: Povos Indígenas e História Geral do Brasil, Permanências de Depreciação e Negação em Van Hagen. A segunda que eu vou citar aqui, Von Martius e os Indígenas no Brasil, uma possibilidade de leitura sobre os preconceitos construídos sobre os povos originários do século XIX. E Projeto Culturas Indígenas do Brasil, uma proposta pedagógica para professores da educação básica a partir do diálogo entre a historiografia e a mídia. Ela está em Juiz de Fora, Minas Gerais. E como já é conhecido aqui, agora você é livre para nos ensinar. Olha que coisa maravilhosa. E quem estiver assistindo aqui ao vivo pode participar, pode construir junto com a gente. É tudo com você. Tiago, eu te agradeço pela abertura e principalmente liberdade de propor o tema. Eu acho que o seu convite surgiu numa conversa que eu tive com os jovens cronistas, né, se eu não me engano. Foi muito legal. E eu te pedi um tempo, né, para pensar um pouco sobre o que eu queria trazer hoje para vocês, né? Muito mais que ensinar, eu procuro aprender. Eu acho que a gente, como professor, a gente percebe isso, né? Acho que o bom professor sempre é aquele que está em constante formação. Eu me considero esse tipo de professor. Não sei se eu sou boa, mas eu me considero em constante formação e aprendizado. A proposta dessa conversa de hoje, né, que é sobre a Lei 11.645, ela surgiu somente porque eu acompanhei todas as outras lives.
E o que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, sobre a Lei 11.645, é sobre tudo o que as pessoas que foram convidadas aqui já falaram. E eu acho que esse movimento ele é fundamental para a gente, enquanto professor, falar de temáticas indígenas. A gente tem que falar do protagonismo das pessoas indígenas. A gente não é protagonista. Eu não sou uma pessoa indígena. Pelo que eu venho acompanhando você, eu acredito que você também não se autodeclara como pessoa indígena. E esse movimento de tirar o protagonismo da gente e ceder para eles, né? Esse ceder bem entre aspas, porque o protagonismo deveria ser desde sempre deles, é fundamental para a gente falar de temática indígena. Que é daí que vem a minha crítica à Lei 11.645. A lei, eu vou falar rapidamente sobre o que é a lei. A Lei 11.645 foi aprovada em 2008. Ela fala da obrigatoriedade de se falar sobre, aí eu vou citar a lei, tá? História e cultura indígena no que tange ensino fundamental e ensino médio. Bom, vamos começar a dar crítica aí, né? Não é cultura e não é história. São culturas e histórias. É no plural. A gente tem um pouco de dificuldade, é um problema muito sério, não só na nossa formação, mas também na nossa sociedade, de querer unificar as coisas, né? De tratar determinados temas, de tratar, por exemplo, a identidade brasileira como única, e ela está muito longe de ser isso. Então, esse é o primeiro problema com a lei. O segundo problema com a lei está no segundo parágrafo dela. Eu vou ler rapidinho para vocês. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Frisa isso. Em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Bom, a parte de todo o currículo escolar, ela é constantemente deixada de lado. E aí o foco sempre vai para história, artes e literatura. Eu vou falar no que tange a história, mas fica aqui um apelo, uma crítica, talvez uma possibilidade de outro tipo de conversa com outra pessoa de outra área, mas por que não falar de temática indígena na matemática, na física, nas ciências políticas, né? Aí fora do âmbito de currículo escolar? Porque essas pessoas indígenas, elas habitam todos esses espaços, né? Se a gente por que não falar principalmente, por exemplo, de medicina indígena, que a gente colhe muito frutos dela e a gente precisa, dentro dos cursos de medicina, falar sobre o atendimento que é especializado para pessoas indígenas, em aldeias, que é completamente diferente do atendimento médico que a gente tem. Então, essa é a minha crítica. Mas vamos ficar no âmbito da história, né, que é o que eu posso falar um pouco, no âmbito da história e da educação. Eu acho que quando a gente fala de temática indígena, a gente está falando de uma amplitude tão grande de temas, tão complexa, que é muito difícil a gente reduzir a ponto de uma conversa de 1 hora. Então, eu preciso deixar muito claro que tudo que eu falar aqui, ou dúvidas que surgirem, né, no decorrer dessa conversa, elas são parte de um convite à reflexão que eu faço para vocês, né? Eu estou muito longe de querer esgotar qualquer abordagem sobre o tema, muito longe disso. É mais um convite à reflexão. Bom, essa Lei 11.645, ela não é pensada para pessoas indígenas. E por que ela não é pensada para isso, para as pessoas indígenas, né? Tanto nas aldeias quanto nos centros urbanos, como a Jéssica falou para a gente, né, em outra live. A gente precisa redescobrir como aprender temática indígena. A gente vive num mundo, num tempo, acho que muito egoísta e muito egocêntrico. Porque, sei lá, porque eu tenho um certificado que me deixa apta a dar aula de histórias, não quer dizer que eu sou apta a falar sobre história indígena, que é muito diferente de os indígenas na história, que é outro ponto que eu queria trazer para vocês hoje. Bom, história indígena, e mais precisamente histórias indígenas, é tudo o que todos os demais convidados, né, que são
muito mais aptos para falar sobre esse tema do que eu, trouxeram para a gente. Então, eu fiquei muito emocionada com a fala da Shirley Krenak, por exemplo, que foi semana passada, né? Com a capacidade de vigor e coragem que o povo Krenak traz. E todos os outros, mais de 300 povos só em território brasileiro. Então, eles são aptos a falar de história indígena, histórias indígenas, né, no caso. O que o professor de história deveria, né, trazer é a abordagem sobre os indígenas na história do Brasil, né, os povos indígenas na história do Brasil. E é muito importante a gente perceber essa diferença, Tiago e todo mundo que está ouvindo a gente aqui, porque é muito fácil confundir. E é muito fácil confundir justamente porque a gente, enquanto capaz de habitar esses espaços privilegiados, eu enquanto mulher branca, você enquanto homem branco, de a gente não perceber que a gente está ocupando um lugar de fala que não é nosso. E o que isso quer dizer, né? A questão do lugar de fala tá muito popular hoje em dia e algumas vezes não é utilizada, né? O conceito não é utilizado da maneira que deveria ser utilizado, é que o lugar de fala não te impede de falar sobre o tema. Não me impede, enquanto professora, de falar sobre temáticas indígenas. Ele me responsabiliza. Ele me responsabiliza de entender que eu tenho um limite, que eu não posso, não devo e não consigo transgredir. E isso é ótimo, porque nesse momento, né, que eu estou falando de algo que não me diz respeito, não quer dizer que eu não deva me isentar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu tenho que me responsabilizar por fazer, por exemplo, o que você está fazendo aqui, de trazer essas referências de diferentes povos no Brasil para falar, para dar o lugar de voz que foi tomado deles durante tanto tempo. E isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, é tão difícil, quer dizer, parece ser tão difícil fazer isso, né? Tão difícil entender o nosso lugar de privilégio, entender que isso foi... não é uma conquista minha ou sua enquanto individualmente, mas é fruto de uma série de privações, de violências e que trazem tantos conflitos internos, externos, tantas violências físicas, simbólicas e psicológicas, que é mais fácil se isentar. É muito mais fácil eu não ter consciência da minha responsabilidade. Então, nesse sentido, acho que é importante a gente dar os devidos limites, né, do que é história indígena e do que é falar sobre os indígenas, né, os povos indígenas na história do Brasil. Nas outras lives, a Jéssica falou, a Shirley falou, foram tantas referências, né, de pessoas, a Julie Dorrico falou também, Karina Oliveira falou de como que é importante a gente não utilizar a palavra índio, né? Eu vou retomar isso rapidamente, só porque eu queria falar sobre o termo povos originários. O termo índio, né, como elas falaram muito melhor do que eu, falaria aqui, ele é um termo depreciativo, ele reduz, né? Ele reduz a pluralidade dos povos originários no Brasil a uma coisa, né? E que geralmente, por exemplo, nos livros didáticos é colocado no passado. Isso é um problema também, outro problema, mais um da série de problemas que a gente tem que enfrentar. O termo indígena, ele foi realocado pelos povos originários. Tem muitas pessoas, né, dentre esses povos originários que não gostam do termo indígena. E eu acho que é super válido, porque a gente não pode procurar uma unidade de pensamento entre eles. Se a gente está procurando uma unidade de pensamento, a gente já está fazendo algo errado. E é o que a Lei 11.645 não fala sobre. Porque se a gente não aborda temáticas indígenas no plural, na variedade, né, idealmente, né, na variedade que são os povos indígenas no Brasil, a gente está fazendo errado. Então, a gente tem que respeitar essas pessoas, né, que são representantes dos povos originários no Brasil, de que indígenas não significa tanto para elas.
E aí eu vou para o termo povos originários, que é o quê? Povos originários vem um conceito jurídico, né, que é do início do século XX, né, ele foi proposto pelo Mendes Júnior na tese do indigenato, que responsabilizava o Estado, né, o Estado brasileiro já como república, como responsabilizando a necessidade de falar sobre terras indígenas, sobre a privação dos povos sobre suas terras e como o Estado é responsável por isso. Então, povos originários é um termo importante, tanto historicamente quanto juridicamente, para a gente falar sobre a usurpação das terras, ou seja, o roubo dessas terras. A gente fica vendo muita gente, vamos colocar assim, né, para ser gentil, mal informada, falando que cota para quê? Isso aí é coisa de esquerdista. Bom, se a gente for pensar por esse lado, as primeiras cotas foram para os imigrantes no século XIX. Quando vinham famílias italianas, alemãs, japonesas, etc., para o Brasil, desde 1870, o governo cede terras para essas famílias, para elas serem famílias agricultoras, né? Bom, essas terras já tinham dono. E a gente sabe muito bem quem são esses donos. São os povos originários do Brasil. Então, a gente utilizar o termo povos originários é a gente ajudá-los nessa retomada de suas terras, que é tão importante. A Shirley falou, a Jéssica falou também, a Júlia do Rico falou também sobre a importância e a relação das pessoas indígenas com os espaços que habitam, né? Porque, por exemplo, uma parte da fala da Shirley me marcou muito, porque eu morei muitos anos em Mariana, né, que foi alvo do crime da Vale da Samarco, foi que é como se não... As pessoas têm dificuldade de entender que o Rio Doce não é só, né, entre aspas, um rio. Aquilo faz parte de uma cultura e é um ser vivo, né? Não é um sentido de empatia, de eu estou sendo privado do meu sustento porque o rio foi poluído. Não é isso, ele é um ser, assim como eu e você. Então isso é muito difícil para a gente, que somos não indígenas, conseguir compreender na sua totalidade. E aí entra também a questão da identidade indígena, né? Tem muita gente que fala, acho que foi algo em comum em todas as falas que apareceram por aqui, você não é índio, né, do termo pejorativo mesmo, você não é índio porque você não está lá na aldeia, você não corresponde às características às quais a gente, enquanto não indígena e completamente bitolado, pensa do que é ser indígena. Claro que não, porque mesmo a gente que é descendente de italiano, indígenas, povos negros escravizados, também não somos os mesmos de 100, 200, 300 anos atrás. Então, a transformação cultural serve para a gente, mas não para outro povo? Por quê? São questões que a gente, enquanto professor, a gente vai coletando na sala de aula e são coisas tão, evidentes que um ensino crítico, uma leitura crítica, né, com acesso à literatura indígena, por exemplo, poderia remediar, e às vezes não há espaço para isso. E aí, quando eu estou falando de espaço, eu estou falando de interesse também. Falando do Estado, eu estou falando, às vezes, da escola que a gente atua, às vezes não tem interesse em falar sobre isso. Às vezes tem uma pressão muito grande de pais, de alunos, que vão criando pressões sobre a escola para evitar esse tipo de abordagem crítica sobre determinados temas. Mas a questão falar de história, e a gente falar de história e educação é falar de política. E falar de política, e falar de educação, e falar de história, isso tudo é feito de maneira crítica. Sem isso, a educação está errada. Tem algo errado. Então, eu sei que para algumas pessoas que estão aí com a gente pode ser algo óbvio,
mas eu tive um professor na graduação que falava que o óbvio tem que ser dito várias vezes, porque tem gente que não conhece esse óbvio. Então, é outro ponto que eu queria trabalhar aqui hoje com vocês. E, Tiago, por favor, me interrompa a hora que você quiser, porque eu acho que uma aula só é uma aula boa quando existe comunicação, né, entre as pessoas, não só o professor falando. Se só o professor falar, tem algo errado. Vamos nessa sua pausa. Eu gosto das pausas dos convidados e convidadas, porque vocês bebem uma aguinha e eu consigo organizar aqui um raciocínio. Vamos lá, a gente está falando da Lei 11.645 de 2008, né, do ensino da temática indígena no Brasil. E Helena trouxe para a gente aí uma crítica à lei em relação à pluralidade dos povos originários, né? Então, colocar tudo num balaio só já é um erro por si da própria lei, né? E aí uma segunda crítica que já está no segundo parágrafo, então a gente não saiu do segundo parágrafo já na segunda crítica, que é colocar essa lei aplicada do ensino indígena dentro das áreas de História, Artes e Literatura e de novo, não amplia essa visão como se fosse limitado para essas áreas, né? Então, um outro ponto muito interessante que eu venho conversado com as convidadas e com os convidados e que você também tocou no assunto, foi a respeito do que os estudos indigenistas, né? Então, não indígenas, produzindo estudos, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito, muito cuidado nessa área, para nós, não indígenas, não colocarmos os povos originários coisificando-os, né, como coisas, como objeto de estudo, né? Então essa tem que ser um cuidado muito grande para todos e todas aqueles que querem se aprofundar nesse assunto. Então aí é importante também a sua fala na questão do lugar de fala, que não nos impede de falar sobre qualquer questão, e sim nos coloca na nossa posição de fala, né? Nós temos que compreender ali onde nós estamos para conseguir abordar certos temas e não ser desrespeitosos com nenhuma das temáticas que nós queremos abordar dentro de nossos estudos, né? Então, a gente tem a literatura indígena e a indigenista. Nós tivemos aqui Eva Potiguar, Karina Oliveira, falando desses temas, né, maravilhosamente bem. E também uma outra questão que nos livros didáticos ainda traz é esse engessamento do indígena brasileiro, né? O indígena brasileiro colocado no livro, ele está em 1500, então o estudante que tem contato com os livros didáticos, ele vai pegar aquele livro e vai entender que o indígena é um passado, ele não é um presente. Então, o indígena, a Jéssica, que você citou também, esteve aqui, ela falou desse indígena urbano, o quanto que ele sofre para ter reconhecimento também, por não compreenderem que ele está fora daquele espaço de imaginário do indígena, né? Se vestindo diferente daquele imaginário construído da literatura branca europeia para o que deve ser o imaginário de indígena, né? E aí, mandar um ereré para a Shirley, que está aqui acompanhando e comentando, né? E dizendo, se trabalharmos a política de uma forma acolhedora, vamos conseguir realizar políticas públicas de verdade. Acabaram de eleger lá um vereador indígena, Krenak, Giovanni. irmão de Giovanni, exatamente. Mirosmar, que é um colega historiador aqui também. Ainda existem muitos estereótipos por parte da sociedade a respeito dos povos indígenas. Então, esse espaço aqui, Mirosmar, a gente traz com um intuito de destruir, de quebrar esses estereótipos, né? Então, toda segunda-feira nós estamos aqui fazendo esse trabalho aí de grão em grão. Eles acreditam que só são indígenas aqueles que vivem isolados, que vivem nus. Aí aquele imaginário que nós citamos aqui parado.
Jogo para você novamente e jogo o convite para quem está assistindo a gente. Comentem, perguntem, se puderem utilizar o ponto de interrogação aqui, fica mais fácil da gente organizar. Helena, é com você novamente aí, daqui a pouco você joga para cá, peteca. Beleza. Eu acho que você tocou em alguns pontos que eu acho que é bom a gente retomar. Por exemplo, a questão do lugar de fala eu acho que a gente tem que trabalhar essa ideia em conjunto com a ideia de neutralidade. Gente, neutralidade não existe, né? Vamos partir daí. Se você lê alguma coisa, de literatura não indígena principalmente, né, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem, né, um suposto acesso maior, vocês têm que pensar que o que está escrito ali não é neutro, né? A Júlia, a Karina, a Eva falaram sobre a questão da literatura indígena. Vamos falar da literatura não indígena, mas que aborda o indígena, né? A gente tem 2 livros que são referências, que são do período romântico, escritos no século XIX, que são os 2 do José de Alencar. Mas os românticos são associados, né, à construção do que a gente chama de indianismo, né, que é diferente do indigenismo. O indianismo está muito associado à produção literária romântica para falar de livros, de obras, poemas que colocam o indígena como, vamos colocar assim bem entre aspas, como protagonistas. Tem problema nisso que eu estou falando. Bom, o José de Alencar tem o Guarani, tem Iracema, teve o... agora me faltou. Bom, mas vamos ficar nesses 2, Guarani e Iracema. O José de Alencar, ele não era neutro quando estava, né, descrevendo os personagens, quando produziu aquela literatura. Eu não vou entrar no mérito de se é uma literatura de qualidade ou não, eu nem me sinto apta a fazer isso, e eu acho que o ponto também não é esse. A questão é como se constrói uma suposta, né, identidade brasileira sobre o indígena naquele momento. E você tocou num termo que eu acho que é muito bom, que é o imaginário, né? Associado à noção de imaginação. A própria ideia do Guarani, né, que é o peri no Guarani do José de Alencar, ele é mais baseado nos cavaleiros medievais europeus do que nas pessoas indígenas, que deveriam ser referência para essa produção literária. É lógico que assim, a gente está falando de um período histórico que é muito específico. Naquele momento, esse tipo de produção ela era necessária para exaltar o indígena, para trazer características de excelência para o indígena. E aí eu estou colocando no termo singular mesmo, porque é uma generalização, é uma idealização, faz parte a construção de um imaginário. Mas por que é necessário? A Shirley Krenak tocou no assunto, acho que todos os convidados desse quadro aqui tocaram no assunto. E eu estou voltando sempre neles porque eu quero deixar claro que o protagonismo são deles e delas. Mas por que eu estou voltando a falar deles? Acho que foi muito comum entre eles falar das agressões que os povos indígenas sofriam naquele momento. O Tibira, né, que o João trouxe para a gente, eu comprei o livro também, estou doida para chegar. Mas a própria história do Tibira, a primeira vez que eu soube de quem era o Tibira, a primeira vez que eu tive contato com a história do Tibira, foi num livro escrito em inglês, de 2 antropólogos brasileiros, acho que um deles é da UNB, eu posso passar a referência para você depois e você disponibiliza para a galera aqui. Mas que eles não conseguiram uma editora interessada em publicar o tema deles, que era indígenas gays no Brasil, na história do Brasil. E assim, isso é de uma violência sem tamanho. Voltamos ao que a Jéssica falou, né, sobre a questão de tratar indígenas não só como homens, mas também como heterossexuais, como se as pessoas indígenas LGBTQ+, não existissem. Assim, gente, é de uma violência sem tamanho, você está negando a existência de outra pessoa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a produção literária romântica, claro que dados os devidos limites, claro que dado, né, os devidos limites do tempo, né, de como que era o pensamento naquele momento, mas a produção literária romântica parte de uma exaltação do indígena.
Por quê? Né, que eu volto no que eu estava falando. Foi falado entre aspas, tá, galera? Não estou falando que é justa nem nada, mas da guerra ofensiva, da guerra justa ofensiva aos botocudos antropófagos, né, que foi promulgada por uma carta régia em 1808. Essa carta autorizava, vamos rasgar o verbo, eu gostei muito da fala da Shirley, eu vou sempre voltar nela, porque toda vez que eu ouço a Shirley Krenak falar, assim, me enche de energia novamente. Vamos falar abertamente, né? A guerra ofensiva, guerra justa aos botocudos antropófagos de 1808 é uma autorização, talvez muito semelhante às autorizações que a gente tem visto do nosso presidente atualmente, né? Mas é uma autorização para o massacre, para o genocídio. É uma autorização oficial por lei ao massacre indígena. E isso é muito sério. Esse massacre, ele se desenvolveu e continua desenvolvendo, ele continua acontecendo até os dias de hoje. E por que eu estou falando isso? Porque a construção... Tem uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, é a Maria Hilda Paraíso. Ela é uma referência sobre o que se entende por história dos botocudos, né, que, como a Shirley mesmo falou, é um termo depreciativo. É uma generalização de vários povos indígenas, incluindo os Krenak, incluindo os Jiporoque, dentre outros. Ela vai falar assim, naquele momento, né, século XIX, não há registro de que esses povos cometiam rituais antropofágicos. Então percebam, assim, a gente está falando de fake news hoje, mas fake news é desde lá atrás. É uma fake news que, assim, reverbera e se baseia para o genocídio. A gente precisa retomar esse âmbito do político, né, e da política para a gente revitalizar o ensino de história. Porque falar de história, eu vou repetir, né? Desculpa se eu ficar um pouco repetitiva, mas eu acho que algumas coisas precisam ser repetidas à exaustão. Falar de ensino de história, falar de educação é falar de política. A gente vai falar de uma lei do século XIX que reverbera hoje. Mas lá no século XIX, isso não quer dizer que todo mundo era a favor, tá, galera? Lá no século XIX, início do século XIX, teve essa lei, né, que autorizava o genocídio, né, desses povos indígenas que que chegou para a gente como botocudos. Ao mesmo tempo que tinha algumas pessoas que falavam, não, isso daí está errado, porque são pessoas, a gente não pode autorizar o massacre de pessoas. Sempre vai ter essas tensões na história. Se você está ensinando ou se você está aprendendo história sem entender essas tensões, você está aprendendo ou está ensinando história errado. Porque essas tensões existem a todo momento. Se a gente for falar, por exemplo, de algo mais recente, né, já no século XX, que é o SPI, né, que é o órgão predecessor da FUNAI, né, o SPI-LTN primeiro, que é o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Depois ele se transforma só em SPI, para dar lugar à FUNAI, lá nos anos 60. Desde a promulgação do SPI, que essa tensão sobre as terras indígenas ela acontece. E mesmo antes disso, né, eu estou falando desde o SPI porque eu estou pensando no século XX, mas desde antes disso ela já acontece. Teve a promulgação da lei do Diretório dos Índios, né, que é um conjunto de leis, na verdade, lá no século XVIII, né, que já colocava várias bases fundamentais para todos esses estereótipos que a gente ainda tem hoje. A Shirley está falando aqui, a Carta Régia ainda está ativa. Ela está ativa, gente. O genocídio está acontecendo agora. E assim, tem várias pessoas falando sobre isso, várias pessoas indígenas, que é o principal, falando sobre isso, denunciando, mas a gente vê ao mesmo tempo uma galera que, sei lá, me parece que quer se fazer de tudo, porque não quer que pese a própria consciência. Então, falar sobre isso é um ato político, né? É o que a Shirley falou de fazer a política acolhedora. A gente precisa falar sobre isso. Política não precisa ser essa política suja que a gente vê sendo criticada o tempo todo. Os atos políticos,
que envolvem o nosso dia a dia, eles trazem modificações. Essa conversa que a gente está tendo aqui com essas pessoas nos acompanhando e assim, conversando com a gente, também é um ato político. Ele pode ser um ato político, né? Eu espero que ele seja. Ele é. Ele é, né? Eu espero. Nessa sua pausa, uma observação dentro do que você trouxe. Quando o governo ele vai se referir aos povos originários, ele ainda usa o termo pejorativo índio, como, por exemplo, SPI, Serviço de Proteção ao Índio, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? Então, todos os termos utilizados pelo governo brasileiro, em nenhum momento eu vi indígenas ou povos originários, sempre utilizado como índio, para a gente ver aí o despreparo de todos esses tempos de governo. Aqui a gente tem um comentário da Andrea Sanazaro. Fake news igual eterna falsificação e discussão dos fatos. Contestar a historiografia é sempre necessário. Ótima observação, Lena. E aí é contigo. Quem tiver alguma observação, coloca aí. Aqui nós temos parabéns aqui pela iniciativa também do diálogo, que é um diálogo extremamente importante para a gente trazer, né, Helena? Com certeza. Eu acho que, e aí na minha posição de professora, eu acho que sempre que a gente puder trazer temáticas que não são oficialmente ligadas ao currículo escolar, a gente está movimentando os debates, a gente está movimentando um ensino crítico. Eu acho que se a gente tiver isso como objetivo dentro de uma sala de aula, seja presencial ou virtual, acho que a gente está conseguindo alcançar um pouco de transformação na nossa sociedade. Por exemplo, você falou sobre a questão da FUNAI, né? Eu vi eu me lembrei, né, pela página, né, do História em Casa, que dia 5, né, de dezembro foi aniversário, né, da FUNAI. A própria FUNAI, gente, a gente tem que pensar numa complexidade das instituições. A própria FUNAI, ela tem vários problemas. Mas no meio desses vários problemas, a gente tem muita gente ativa e que quer fazer alguma diferença. Então é bom a gente não estigmatizar, a gente não pode ter o mesmo movimento que essa sociedade, que a gente faz parte de depreciação dos povos indígenas com instituições ou grupos, etc., etc., que tentam fazer essa mesma alguma diferença. É alguma, tá, gente? Qualquer um de nós aqui pode fazer alguma diferença, porque as instituições são feitas por pessoas. Mas a FUNAI mesmo, a FUNAI foi criada, né, a partir da sigla FUNAI em 64, por causa de um escândalo de corrupção. E assim, foi em 67, se eu não me engano, se não me falha a memória agora. 67, né? Em 67, a gente já estava em período militar. Então, que coisa esdrúxula é essa de ter uma galera aí que falar que no período militar não tinha corrupção? Claro que tinha, gente. As pessoas só eram impossibilitadas de falar sobre isso. Tanto é que em 67 foi feito, né, ao longo de 3 anos, se eu não me engano, foi feito o que veio a ser conhecido como Relatório Figueiredo, que foi uma série de denúncias sobre corrupção no SPI, que é o órgão predecessor da FUNAI. E dentre essas denúncias, gente, a gente está falando do que todos os outros convidados falaram. A gente está falando de... Nossa, eu estou até arrepiada de falar. Mas a gente está falando de tortura, a gente está falando de assassinato, a gente está falando de estupros, a gente está falando de completos genocídios e etnocídios. Eu sei que às vezes algumas palavras podem não ser habituais para a gente, mas a gente precisa encarar elas de alguma forma. Por exemplo, a própria noção de genocídio. A palavra genocídio ela só vem a existir com o final da Segunda Guerra Mundial, porque precisava de um nome específico para falar sobre as atrocidades que os povos ciganos, os judeus, os homossexuais, os portadores de deficiência sofreram nos campos de concentração nazista. Essa palavra foi criada ali. É uma palavra, historicamente, né, a partir dos conceitos históricos, é uma palavra recente. Mas é preciso nomear. Por exemplo, a noção de etnocídio mesmo,
vamos colocar assim, para a gente não se delongar muito nisso, é um genocídio cultural. O etnocídio não é necessariamente, pode até estar vinculado, mas não é necessariamente o assassinato de pessoas, mas é o assassinato de culturas. Quando você tem um apagamento e um silenciamento violento sobre determinadas culturas. E é o que os povos indígenas, não só no Brasil, mas nas Américas, sofreram. Essa palavra precisou ter sido criada para a gente nomear essa violência. Porque se a gente pensar em violência exclusivamente como violência física, a gente está assim, ignorando tá vindo só palavrão na minha cabeça, gente, desculpa, mas a gente está ignorando um monte de outros tipos de violência. Porque e a gente precisa falar sobre isso, porque a própria produção de material, né, que a gente usa nas escolas, e aí voltando para a lei, não só nas escolas, mas no ensino superior também, ele pode ser violento, né? Ele pode ser simbolicamente violento, ele pode ser intelectualmente violento. A gente está falando aqui, por exemplo, da lei de falar sobre histórias, eu já estou modificando a lei, estou arrumando ela. Histórias e culturas indígenas no Brasil, né, para falar só sobre a temática indígena, porque a lei fala sobre as histórias e culturas afro-brasileiras também. Mas quando a gente está falando de histórias e culturas indígenas, a gente tem que aprender a entender do que se trata. E aí entra outra palavra que pode ser pouco habitual para muita gente aqui, mas é a questão do descolonizar o pensamento, ou fazer uma abordagem decolonial. Por que isso é importante? É importante, gente, para a gente perceber que história indígena é diferente de indígenas na história do Brasil. É importante para a gente perceber que a gente, enquanto pessoas não indígenas, a gente tem um limite de experiência, e eu estou falando de experiência física, espiritual, intelectual, que a gente dificilmente, eu não vou falar impossível, porque sei lá o que é impossível, né? Mas dificilmente vai conseguir ir além. E a gente precisa falar disso porque agora eu não lembro se foi a Julie, a Karina ou a Eva ou a própria Shirley que falaram, ou todas elas falaram, mas quantos autores indígenas você conhece? Eu vou modificar a Eva. A Eva, né? Eu vou modificar um pouquinho a pergunta da Eva. Quantos profissionais indígenas você conhece? E aí eu tô falando de profissionais, eu poderia falar de professores, eu poderia falar de quantos médicos, eu poderia falar de quantos autores também, é claro, mas é preciso pensar, as pessoas indígenas, quando a gente fala alto parece tão idiota, né, na verdade, desculpa o palavrão, gente, mas quando a gente para pensar, parece tão óbvio. Gente, eles podem fazer o que eles quiserem da vida deles, eles podem cursar qualquer curso superior, caso eles queiram, qualquer curso que seja do interesse deles. E por que quando eu falo, sei lá, de um intelectual, eu penso geralmente num homem branco, de óculos, numa situação social e financeiramente distinta, por assim dizer? Por que eu não posso pensar no Ailton Krenak, ou no Edson Caiapó, ou na Sônia Guajajara, como intelectuais? Não é que eu não posso, eu devo. Eu devo pensar nessas pessoas como intelectuais, como referências profissionais das suas respectivas áreas, porque eles são. Assim como o João Nin assim como a Karina Oliveira assim como a Shirley Krenak como todos os convidados que você trouxe aqui. Eles são referências das suas respectivas áreas, independentemente da trajetória de formação que eles tiveram. Eu lembro que quando o Ailton Krenak ganhou não, né? Que a gente não ganha, né? Quando o Ailton Krenak conquistou o título de doutor honoris causa pela UFJF, né, que é a Federal de Juiz de Fora, teve muita gente que ficou super feliz. Que falou assim, cara, já era hora disso acontecer, tá atrasado já. Como teve muita gente ignorante que falou assim, ele não fez doutorado para ser doutor? Então, assim, isso
é a colonização do pensamento, quando você não entende que uma determinada coisa pode funcionar sem a lógica colonial, sem a lógica capitalista, sem uma lógica que faça parte da sua experiência. Então, descolonizar o pensamento parte disso também. A Lei 11.645 fala da obrigatoriedade, né, do ensino, vou arrumar a lei, tá? Da obrigatoriedade do ensino de temáticas indígenas no ensino fundamental e médio. Mas cadê a obrigatoriedade no ensino superior, minha gente? Tá faltando ali nessa lei. E aí eu tô fazendo a crítica à lei, não porque eu acho ela ruim, não, ela é necessária. Desde 2008, você tem um interesse em uma quantidade maior de produções em várias áreas por causa dela. Mas ela não é suficiente. Ela tem falhas. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando que na minha trajetória de formação na graduação, eu não tive nenhuma obrigatoriedade de aprender sobre temática indígena, né? Eu fiz história. Eu imagino que você também ou tenha tido pouco contato, né, na sua formação, ou quase que não tenha tido nenhum. Na minha formação também nem. Também nenhum. Olha que problema. Aí parte do interesse do professor. Só que assim, se a gente não está aberto a fazer essa descolonização do pensamento, e aí eu estou falando de uma forma mais geral, essa desconstrução de prerrogativas máximas que também fazem parte dos estereótipos, como é que eu vou oferecer esse tipo de conteúdo na minha sala de aula? Eu já vi abordagens sobre temática indígena muito, muito problemáticas, para dizer o mínimo, de sempre fazer referência àquela famosa apresentadora infantil global, como só pintar o rosto. Gente, isso tudo tem significado. Não adianta você fazer só isso. Aí entra também na questão do Dia do Índio, né, que é em abril. Cara, é uma coisa tão... É uma celebração, comemoração, não é isso não, mas assim, o Dia do Índio é uma coisa tão problemática que acho mesmo que deveria ser abolido. Por que comemorar o Dia do Índio e não comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é em agosto, que foi uma data escolhida pelos povos indígenas? Porque isso retoma o protagonismo deles. E aí, gente, eu tô falando isso tudo porque são mais de 300 povos indígenas só no Brasil, reconhecidos pela FUNAI, né? Isso tem que ser frisado, porque tem muitos povos indígenas no Brasil que ainda não foram reconhecidos, que é outro problema muito grave, né? Quais são as prerrogativas estabelecidas pela FUNAI para reconhecer ou não um povo? Eles existem, eles estão ali. O órgão vai negar a existência deles, ou melhor, vai negar não, já está negando, mas vai continuar negando a existência deles? É o caso, por exemplo, aqui em Minas Gerais, dos Puri. Os Puri é um povo indígena que é encarado pela FUNAI como um povo extinto, como um animal extinto. Sendo que não, eles estão ali, você tem uma quantidade considerável de pessoas indígenas Puri, do povo Puri, por exemplo, na Universidade Federal de Viçosa, cursando os cursos que eles querem cursar. E a FUNAI teima em não reconhecer os Puri como povo existente no Brasil. Então, assim, é importante a gente ter esse tipo de crítica para entender que a temática indígena, ela sozinha e a partir da lei, ela é frágil. A abordagem sobre ela é muito frágil. E a gente precisa reconhecer isso para entender os limites que, tanto institucionalmente, a partir das políticas públicas, a gente pode, de alguma forma, melhorar ou potencializar essas abordagens. Vamos lá para a sua pausinha, Helena. Sofia na sala de aula, acredito que seja um canal de filosofia.
colocou aqui, ó. Gostaria de saber como abordar as culturas indígenas do ponto de vista da filosofia. E aí, dentro da sua fala, que você traz aí do Dia do Índio também, que está no singular, né? Mais uma delas. E aí, o Dia Internacional dos Povos Indígenas é no dia 1 de agosto. E aí, eu acredito, Sofia, na sala de aula, que cosmovisões desses diversos povos talvez seja interessante ser estudada para a filosofia conseguir trazer um pouco para essa área. Aí, não sei, Lena, o que você acha desse ponto? Acho que é importante. Eu acho que tem várias formas de abordar a temática indígena a partir do âmbito da filosofia. Tem um livro que eu acho que é fundamental ler, que é de pelo menos um dos autores, ele é indígena, que é o Davi Copenaua, que chama A Queda do Céu. Apresentando. Ah, você tem aí, que ótimo. O meu tá lá do outro lado. Isso. Eu acho que essa é a leitura obrigatória para quem quer trabalhar filosofia, quem quer trabalhar a temática indígena a partir do âmbito da filosofia. Leitura obrigatória. Mas também acho que uma leitura obrigatória recente, talvez não de mais fácil acesso, mas de acesso mais imediato, né? Porque tem na plataforma Kindle, são os livros do Ailton Krenak, os 3 últimos que ele lançou. Agora me faltou aqui os títulos, mas ele vai trabalhar sobre as situações emergenciais que a gente está vivendo agora. A questão da pandemia, a questão do antropoceno, né, que é um termo utilizado para falar sobre as modificações que o ser humano faz na Terra e que normalmente levaria milhares de anos, a gente está fazendo isso em algumas dezenas de anos, ou seja, que a gente está destruindo completamente o planeta que a gente vive, né, como se tivesse um avulso aí sobrando para a gente poder mudar. Então, assim, são leituras que eu acho que são fundamentais para trabalhar essa perspectiva. E aí entra o que você falou, né? Eu vou utilizar um termo que eu aprendi recentemente, que parece, não tenho certeza, eu posso estar enganada, mas que parece ser mais apropriado, que é cosmovisões, que eu acho que foi isso que você falou, né, Thiago? Sim. São formas de ver o mundo que não é a nossa, enquanto pessoas ocidentais, descendentes de ocidentais, e que de alguma forma a gente rompeu com esses ancestrais. Porque a gente sabe, né, que eu sei que eu tenho antepassados indígenas, eu sei que eu tenho antepassados de povos negros escravizados, mas em algum momento esse vínculo, esse laço, ele foi quebrado. Ele foi, melhor, né? Vamos rasgar o verbo. Ele foi violentamente silenciado. Então eu não tenho acesso aos meus ancestrais, eu não tenho acesso a eles. E quando você entende, né, a partir da leitura do Davi Copenaua, por exemplo, você entende que as cosmovisões, elas estão associadas a essa forma de ver o mundo, de entender o mundo, mas mais precisamente de viver o mundo, que é muito diferente da que a gente está habituado, aí você começa a expandir o seu horizonte. Você começa a expandir o seu pensamento, a desconstruí-lo. E, deixa eu ver aqui, tem se falado em cosmopercepções, isso, exatamente, a partir da filosofia africana, exato. Então, você começa a expandir o seu horizonte, que é também intelectual, para uma outra forma de ver a vida. Então, acho que esse é um bom caminho para trabalhar a temática indígena na filosofia. Mas, assim, estou falando mais de curiosa do que de qualquer outra forma. Eu acho que seria uma ótima abordagem. Acho que qualquer coisa que... Desculpa, pode falar. A respeito do Ailton Krenak, só fazendo um jabazinho, nós estamos sorteando aqui de Natal ideias para adiar o fim do mundo. Então venham aqui no perfil que ele pode ser dia 24 de dezembro. Aí a Sofia, na sala de aula, também comentou aqui, né, quando você falou do Dia do Índio, o Dia do Índio é às vésperas do descobrimento do Brasil, podia ser um momento de problematização de toda a colonização, né? O Rafael, nossa, podia, né?
O Rafael comentou aqui, é importante desconstruir palavras que ofendem os indígenas como índios, tribos, até tribo também, a gente falou bastante de tribo aqui, né? Então, porque também singulariza, né? Então, tentar povos originários, etnia, né? A gente tribo, desculpa te interromper, Thiago, mas acho que é um ponto muito importante. Tribo é ainda não sei se é ainda pior, porque eu acho que não tem como medir o que é pior, o que é menos ruim, acho que é tudo muito ruim. Mas tribo consegue ser ainda tão ruim quanto várias outras abordagens, porque ele está se remetendo à questão evolucionista, né? Como a questão, muito rapidamente, tá, gente? É só um convite à reflexão. Mas a questão evolucionista é de quando você coloca tribos, entre aspas, tá? Não sou eu que estou falando, é um termo que foi muito utilizado, principalmente até os anos 70, 1970. Coloca tribo, indígenas, povos africanos numa escala evolutiva inferior, e aí cá em cima tem o europeu, ocidentalizado, civilizado, né? Que é um termo que nas outras lives também teve muita crítica. E esse termo é um termo que tem que ter muita crítica, né? A ideia de tentar fazer uma abordagem diferente no Dia do Índio, a partir da noção das primeiras invasões europeias nas Américas, é uma forma bem legal. Eu vou pensar sobre isso para trabalhar, né, na minha próxima turma. Mas a gente colocar a ideia mesmo de invasões ao invés de descobrimento, você contabiliza isso, né? Você faz abre uma janelinha para uma perspectiva de descolonizar o pensamento. Tem um livro, eu não sei se já foi mencionado aqui em algum momento, o autor com certeza já foi, que é o Daniel Munduruku, mas tem um livro dele, que é um livro infanto-juvenil, que chama O Caraíba. E o Caraíba, para mim, nossa, gente, é uma leitura... eu acho que ela é muito fundamental para a gente trabalhar em sala de aula, porque o Caraíba ele vai falar das invasões na perspectiva de uma pessoa indígena. E quando ele vai falar das invasões, e que nos materiais didáticos muitas vezes está falando como o período dos descobrimentos, né? Lá no livro Caraíba, esses períodos de descobrimento vai ser abordado como o período das correrias, porque eles precisavam correr para salvar suas vidas. Então, olha só como que a gente tem que ver que história não é neutro, nunca vai ser, nunca foi, justamente por conta disso, né? Descobrimento pacifica, no sentido mais pejorativo que vocês possam imaginar desse conceito de pacificação. Pacificação é um termo péssimo, gente. Não tem nada de paz em pacificação. A ideia de descobrimento pacifica, torna tudo muito limpo, muito organizado, né? Muita amizade. Vamos ser amigos para sempre, né? Estamos descobrindo o Brasil. Quando não. Quando lá no Caraíba, do Daniel Munduruku, você tem uma abordagem que é das correrias, que é que você tem que correr pela sua vida, porque você está sendo atacado, porque estão entrando na sua casa e estão estuprando sua esposa, sua filha, sua irmã, sua tia, sua mãe. Vocês estão entrando na sua casa para te assassinar. Se a gente não consegue ver essa violência, tem alguma coisa errada na gente enquanto ser humano. E essa violência existiu, ela existe, e se a gente não se responsabilizar, ela vai continuar existindo. Se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não tiver esse tipo de ação política, ela vai continuar existindo. Depende da gente. A gente consegue fazer alguma modificação. Falar sobre isso e ter um estranhamento quando a gente vê uma notícia sobre... Né, a gente está numa pandemia. Não sei se esse vídeo vai ficar gravado, mas se você do futuro está vendo esse vídeo, a gente está vivendo uma pandemia global, né? Um pleonasmo, mas enfim. A gente tem que ter um estranhamento, a gente tem que ter uma indisposição, a gente tem que ter um ranço quando vem um noticiário falar os indígenas, o presidente decretou, né, como meses atrás decretou, que não é obrigatório do governo oferecer água, higiene ou acesso à saúde aos povos indígenas do Brasil. Gente,
eu fiquei... a gente tem que ficar bestificado com uma notícia dessa. Porque isso é genocídio. É um genocídio moderno. E assim, se você não se indispõe com isso, se você não acha que tem algo muito errado no planeta, no país, quando você vê uma notícia dessa, cara, tem um problema muito sério contigo. Volta para trás que você errou como ser humano. É a Carta Régia de 808 agindo no século XXI, né? Não é? Lena, temos 60 minutos de diálogo já, que coisa maravilhosa. Está rendendo. Nossa, já? Para você ver que coisa linda, maravilhosa, e o povo participando aí de forma excelente. Nesse momento, cabe eu perguntar duas coisas para ti. Eu vou começar com a primeira e depois eu vou para a segunda, para se organizar aqui. A primeira tô vendo que você está passando umas folhinhas aí. O que não foi falado... Tô vendo se eu esqueci alguma coisa. A primeira questão. O que ainda não foi falado, que talvez você tenha anotado aí, falando assim, ó, isso é importante se tratar e a gente não chegou nesse ponto ainda e a gente tem tempo. Eu gosto de fazer com 60 minutos para não ficar tão cansativo para ninguém, mas agora no Instagram deixa a gente ficar aqui. Mas já vamos caminhar para o final. O que ainda não foi falado, que é importante que a gente traga aqui para a telinha e para os nossos ouvidos? Eu acho que à medida que o tempo passa, sempre vai ter algo que não foi falado. E aí a gente precisa aprender a ouvir. Porque se a gente comentou agora há pouco sobre o lugar de fala, a gente obrigatoriamente tem que falar do lugar de escuta. E a gente não aprende a ouvir. Não é que a gente não aprende, mas a gente não está habituado a ouvir. E a gente precisa ouvir essas vozes. Quando me causa muita repulsa quando eu vejo alguém falar, não, mas os indígenas eram antropófagos, né? Igual a Shirley falou semana passada. Mas os indígenas eram infanticidas. Cara, tudo bem, era, assim como em algum momento da história, né, da trajetória histórica da humanidade, que tem milhares e milhares de anos, tudo bem, assim como os egípcios mumificavam seus mortos. Quer dizer que se faz isso hoje? Não. A questão do infanticídio, para mim, é algo muito caro, porque tem um documentário, eu indico todo mundo para ver, acho que ainda deve estar disponível no YouTube, chama Quebrando o Silêncio. E é um documentário produzido por vários povos indígenas, vários representantes de vários povos indígenas, que eles vão falar sobre um tabu, que é a questão do infanticídio. Ouçam eles. Parem de ficar projetando, imaginando o que você acha que está acontecendo, sendo que você não tem nenhum acesso à evidência. E aí eu estou falando de evidência, é uma questão de ciência. A gente está vivendo um momento de ataque brutal às ciências, todas, de uma forma geral. E a história é ciência humana, a gente não está falando de achismo, não é uma questão de opinião. História não é opinião, galera. Pelo amor de Deus. Excluam isso da sua cabeça. Procurem evidências. E aí, quando se trata de temática indígena, ouçam eles, procurem por eles. São eles, a fala deles que importam. Não é nem a minha aqui. Inclusive, eu me sinto muito lisonjeada de estar participando dessa conversa no mesmo ambiente que pessoas muito mais importantes do que eu passaram. Que é a Shirley, que é o João, que é a Karina, que é a Jéssica, que são todos que passaram por aqui. Ouçam eles. Eu acho que isso é primordial e falta muito. Excelente. E aí, eu faço a derradeira questão para a gente findar nosso papo aqui. Para os indígenas, eu falo de uma maneira. E aqui, como não indígenas, dialogando a respeito de temática indígena, eu lhe pergunto, o que é necessário de nós, não indígenas, pararmos de fazer agora para não agredi-los, Lena? Eu vou citar a Shirley Krenak. Parem de matar. Vocês estão cometendo... Vocês não, né? A gente. Porque apesar de eu e você individualmente não estarmos cometendo violências, eu espero não estar cometendo nenhum tipo de violência simbólica,
Se eu tiver, por favor, eu estou aberta, eu estou aprendendo também, eu vou passar o resto da minha vida aprendendo. Por favor, me digam, porque eu não quero fazer isso. Mas é isso, não parem de matar a cultura, as culturas indígenas, parem de matá-los fisicamente. Há alguns anos atrás, estava até bonito de ver no Facebook, né? Todo mundo, fulano de tal, Guarani Kaiowá. Nem sabe aonde os Guarani Kaiowá estão. Somos todos Guarani Kaiowá. Legal, mas o que você está fazendo para isso? Você conversou com algum deles? A maioria das pessoas não sabem, mas a taxa de suicídio entre pessoas indígenas, né, vai depender da área, vai depender da idade, né, as estatísticas vão mudar, mas elas podem chegar ser até 7 vezes maior do que para pessoas não indígenas, nos mesmos parâmetros, nas mesmas idades, nas mesmas áreas. E isso é de uma brutalidade, gente. Se a gente não consegue se incomodar com isso, tem algo muito errado. Então, eu vou citar a Shirley Krenak. Parem de matar as pessoas indígenas. Parem de cometer genocídio. Parem de cometer etnocídio. Quando você, professor, colega professor, quando você está fazendo cocar de papel crepom na sua sala de aula e não está falando sobre os problemas que os povos indígenas estão passando, você está contribuindo com isso. Parem de fazer cocares de papel crepom. Ao mesmo tempo, eu devo citar para finalizar, Tiago, eu devo citar uma experiência que eu tive de um texto que eu publiquei lá na HH Magazine, e o Olívio Jecupé, que é um autor indígena, né, que é uma referência em literatura indígena também, comentou no meu texto. E eu estava debatendo sobre o problema da fantasia do índio no carnaval, né, que é um problema, mas que o Olívio comentou assim, olha, é legal você falar sobre isso, mas enquanto vocês, né, pessoas não indígenas, estão debatendo tão assiduamente sobre isso, o fazendeiro, o latifundiário, que chega massacrando o meu povo, chega massacrando as aldeias, não está fantasiado de índio, não. E aí índio no termo pejorativo mesmo, né, porque a maioria das fantasias de indígenas é o índio, um índio genérico. E aí fica uma coisa para a gente, né, Tiago? Enquanto a gente está discutindo os conceitos, não que eles não sejam importantes, eles são importantes, mas eles não devem ser o nosso único foco. Porque se esse é o nosso único foco, que é o acadêmico, que é o de lecionar, e não de falar sobre o que está acontecendo agora, tipo, aqui, enquanto a gente está conversando, a gente também está fazendo errado. Então, eu acho que seria isso. Excelente. Só compartilhar aqui, Sofia na sala de aula mandou uma indicação aqui, ó, o texto de Montaigne, entre aspas, Os Canibais, fecha aspas, né? Apesar de alguns problemas, é interessante porque critica a ideia de civilidade dos europeus a partir das que teve sobre indígenas brasileiros. Fica mais uma indicação aí. Lena e todas e todos que estiveram aqui conosco essa noite, gratidão pela partilha, momento riquíssimo de aprendizagem, espero que tenha sido para todos, assim como tem sido para mim, às segundas-feiras. E nossas telinhas estão aqui abertas, Lena. Quiser trazer alguma temática, só entrar em contato, já sabe como que funciona, a gente marca uma data, abre a tela e dialoga com todo mundo que estiver disposto a fazer os diálogos aqui com todo o respeito possível. Gratidão. Combinado. Gratidão pela partida. Eu que agradeço. E estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, Thiago. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Certo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.